Será que eu posso dizer que existe um racismo reverso? O que é que o STJ decidiu sobre esse tema, que traz à tona, às vezes, linhas ideológicas ou não, mas é um tema que chegou na jurisprudência, que vinha sendo enfrentado já, mas que a jurisprudência do STJ trouxe um caso bem interessante. Ou seja, é possível a gente dizer que há um racismo reverso. O que é que decidiu o STJ? Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia de Carreira Jurídica. Se inscreva já no canal para você não perder nada. E verdade, dê uma moral, comente o que você acha disso. A gente quer trabalhar hoje o assunto da indústria racial por racismo reverso. A gente quer trabalhar hoje o assunto da injúria racial por racismo reverso. Ou seja, a ideia é pensar, é possível que uma pessoa branca ela sofra injúria racial por ser chamado por uma pessoa negra de alguma maneira, de uma forma preconceituosa, por um cunho racista, ou seja, por sua raça branca, é isso que chegou no STJ. O caso concreto foi o seguinte: havia um homem negro, né, que ele acabou não recebendo pelos serviços prestados para o italiano, né? E nesse momento ele pegou e chamou esse italiano, que era de raça branca, chamou dessa expressão aqui. Falou, seu escravista, cabeça branca europeia. Então ele falou, escravista, cabeça branca europeia. E esse caso, ele foi tratado inicialmente com o que a gente chama de injúria racial, por ele ter falado essa frase. Bom, a grande questão aqui de início é sobre o que é o racismo racial, reverso, né? E se isso se enquadra na ideia de racismo reverso. Bom, perceba, em outras palavras, a ideia de racismo reverso ela é quando um homem branco, que ele é vítima, ele acusava, portanto, uma pessoa negra, né, que foi o autor dessa injúria racial, em razão da sua cor de sua pele, por ter sido chamado de escravista cabeça branca europeia. E esse tema ele já foi analisado, inclusive, já no TJ São Paulo, né? O racismo reverso, como se sabe, ele seria, portanto, essa ideia inversa ao racismo. O que é o racismo? Ele é um fenômeno estrutural que envolve a discriminação e a exclusão sistemática de grupos vulneráveis, como negros, como os indígenas e, de maneira geral, outras minorias raciais. E a ideia tradicional sobre o racismo, ele sempre esteve atrelado a uma ideia de posição de privilégio, de maneira que a doutrina majoritária sempre pensou que não seria possível um racismo reverso porque a discriminação contra pessoas brancas não se configuraria racismo nos termos da Lei 7.716. Mas teve gente já que ingressou com ação de danos morais, por essas frases, por exemplo, né? A grande questão é, isso se configura injúria racial e é isso que o STJ foi chamado a responder esse caso. Se seria, portanto, possível dizer que há injúria racial se alguém chama alguém nessa expressão. Tá, professor, mas o que é que decidiu o STJ? Bom, em síntese, o relator, ministro do STJ, Og Fernandes, ele diz o seguinte, não tem essa possibilidade de você existir o que a gente chama de racismo reverso informalmente. Ou seja, ele disse que a injúria racial ela não se configura quando tem ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por sua condição racial. Ah, professor, então quer dizer que não tem crime. Calma, fica aí. E para você não tirar conclusões equivocadas. O que o STJ trouxe foi uma discussão jurídica sobre, primeiro, o que é essa natureza desse crime chamado injúria racial e qual foi a sua linha de fundamentação. A primeira questão que o STJ fez foi interpretar esse dispositivo 2A da Lei 7.716, de 89, que trata sobre a injúria racial. E ele falou, olha, isso significa um dispositivo que protege grupos que historicamente foram discriminados. E quais foram os fundamentos dessa decisão? Quando a gente lê o artigo 2A, você percebe que ele fala injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência racial. Então, essa lei, inclusive, foi alterada em 2023, porque o STJ já incluía essa possibilidade, o Supremo já incluía essa possibilidade de criminalizar o racismo já na sua jurisprudência. Bom, mas vamos lá. O que pautou o STJ nesse julgamento? Primeiro, ele interpretou esse dispositivo e disse o seguinte, olha,
esse dispositivo ele foi criado para proteger grupos minoritários que historicamente foram discriminados. Então ele destacou que não podemos fazer uma interpretação somente literal, mas eu devo considerar uma interpretação histórico e social em que essa lei foi criada, bem como também a sua finalidade precípua, ou seja, proteger grupos minoritários. E aí depois ele falou, outra coisa, eu tenho que observar também o protocolo de julgamento com perspectiva racial do CNJ, que é um documento de quase 200 folhas, eu li ele aqui, que ele vai basicamente dizer, né, no estudo, através que ele reconhece o racismo como algo, enfim, estrutural, mas o racismo ele é baseado na ideia, historicamente, de ter uma raça que foi imposta como um grupo dominante. Então, o ministro enfatizou, lendo, portanto, os estudos através do racismo nesse documento entre as folhas, dizendo, olha, a injúria racial ela só pode existir quando tem uma relação de opressão histórica. E nesse caso, do cidadão italiano que foi xingado, né, não há uma opressão histórica. Esse elemento está ausente. Ou seja, e ainda tem um terceiro argumento, que são a concepção do que são grupos minoritários. Ele falou, grupos minoritários não é quantidade numérica, mas é também estar alcançando uma posição social. Isso é até um pouco mais complexo, a gente vai chegar aqui para te explicar de maneira muito pormenorizada. Então esses são os três fundamentos principais da decisão do STJ. O artigo 2A nós já analisamos. Ele fala sobre a questão de em razão da raça. Se você lê literalmente, você pensa que em razão da raça, se alguém de cor branca também for discriminado, isso também é injúria racial. Mas lembrem, o que o STJ disse é, não faça uma interpretação tão somente literal, porque ele também interpretou lendo o dispositivo do artigo 20C. Ou seja, a ideia do que são grupos minoritários, o ministro diz o seguinte, olha, Felipe, eu tenho que interpretar o artigo 20C dessa mesma lei, que fala, para você interpretar esta lei, e já é um comando, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha. Então, ele falou em razão, por exemplo, da cor, da etnia. Então, esse tratamento precisa ser a grupos minoritários. Beleza, volta para cá. O que são grupos minoritários? O ministro do STJ, ele esclareceu que essa expressão ela não se refere a um contingente populacional. Por exemplo, nós temos um contingente populacional de números da raça branca, mas sim no que tange à representatividade nos espaços de poder e também ao acesso ao exercício pleno da cidadania. Então, na hora você vai falar, professor, então quer dizer que está liberado. Quer dizer que se uma pessoa negra, né, ela chamar alguém de escravista branco, cabeça europeia, isso não se configura crime nenhum. Ora, não foi isso que o STJ disse. Muito pelo contrário. O que o STJ disse é que isso não pode ser confundido com a injúria racial. Inclusive, ele disse, olha, isso pode ser configurado a chamada injúria simples. Ou seja, nós temos distinções relevantes. O próprio ministro, ele salientou e fez questão de ressaltar que é perfeitamente possível que haja ofensas de negros contra brancos, mas deve ter uma adequação típica correta. Então, no caso concreto, após afastar a injúria racial, não é injúria racial, seria possível, seria adequado, por exemplo, que o cidadão italiano, se ele desejasse, ele apresentasse uma queixa-crime por injúria simples, desde que, obviamente, dentro do prazo decadencial. Até porque a injúria simples é um crime de ação penal privado, conforme o artigo 145 do Código Penal. E aí a gente tem uma distinção relevante. A injúria racial, você percebe que ela tem uma pena maior, você percebe que ela é um crime inafiançável e imprescritível, e agora você entende a interpretação do STJ, que é proteção específica a grupos discriminados. E a ação penal pública é incondicionada, logo ela é proposta pelo Ministério Público. Aqui você já percebe que a pena ela é muito menor. Mas, portanto, significa que não há crime nenhum? Não, há crime. O crime poderia ser de injúria simples, como indicou o ministro Og Fernandes, mas não a injúria racial. Professor, isso ficou assim, foi? É interessante até ressaltar aos senhores que houve uma reação após essa decisão do STJ. Essa pessoa que está aqui é o deputado estadual de São Paulo, Guto Zacarias. Ele é do partido político da União Brasil e São Paulo, ou seja, ele é um deputado estadual,
ele apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, visando assegurar que todos os cidadãos, incluindo as pessoas brancas, elas também sejam protegidas pela legislação antirracismo no Estado. Ou seja, é como se o projeto ele prevesse uma implementação de medidas de prevenção, conscientização e também acolhimento de vítimas que haja um racismo, digamos assim, reverso. Ou seja, é como se ele dissesse que estaria incluído agora no Estado de São Paulo, ou seja, é o que ele quer. A proposta é que, se pessoas brancas forem discriminadas em razão de sua cor, seja por pessoas brancas ou por pessoas negras, não importa, isso também seja considerado racismo. O grande debate, no fundo, é se é possível que uma lei estadual ela crie uma hipótese de racismo reverso, o que em tese seria de competência da União. Logo, é possível que, enfim, se esse caso passar, por exemplo, através de lei, é possível que ele seja declarado inconstitucional, mas tudo vai depender da análise do STF e do STJ quando esses casos chegarem lá. E o que é que você acha? Me diga aí sobre essa reação, né, aqui do deputado estadual. Me diga também o que é que você acha juridicamente. Será que foi uma decisão acertada? Será que existe um racismo reverso? Será que você concorda com a decisão do STJ? Bom, grande abraço, comenta aqui o que você acha e a gente se vê já já.